À medida que sua influência global diminui, esta nação outrora dominante se vê sendo demonizada, se não evitada, por grande parte da região que antes controlava firmemente. Com o aumento das sanções, essa nação tem sido progressivamente excluída das negociações internacionais. As inadequações do outrora temido exército desta superpotência também foram expostas por uma ação militar mal concebida, direcionada a um país vizinho. E, enquanto as forças de ambas as nações permanecem presas em um impasse frustrante e mortal, milhares de tropas mal lideradas e inadequadamente treinadas se tornam baixas, o que só serviu para amplificar uma atitude de dissidência dentro das fileiras do agressor. Isso, você pode estar pensando, soa muito como o estado atual da Federação Russa. Nesse pensamento, estaria correto. Mas essa cena é, na verdade, uma representação aproximada do dilema enfrentado pela União Soviética em 1989, 2 anos antes do seu colapso oficial. Significa que a Rússia moderna também caminha para a catástrofe? A história realmente tende a se repetir. No início dos anos 1980, a incursão da União Soviética no Afeganistão desencadeou um conflito prolongado e desgastante que esgotou tanto os recursos quanto a mão de obra. Este conflito de 10 anos, frequentemente referido como a Guerra Soviético-Afegã, não só aumentou as tensões políticas durante a Guerra Fria, mas também resultou em consequências duradouras para a região e complicou a paisagem geopolítica por décadas. Ao contrário dos Estados Unidos, a União Soviética não tinha os meios financeiros para apoiar este tipo de empreendimento prolongado no Oriente Médio. Apesar de muitas ações controversas e equivocadas, os Estados Unidos possuíam algo que a União Soviética não tinha na época e que a Rússia ainda não tem: os recursos extensos e, talvez mais importante, as parcerias necessárias para mostrar esse tipo de empreendimento militar não convencional e sem fim definido. Avançando para os dias atuais, certamente parece haver uma série de semelhanças entre o fiasco de 10 anos da União Soviética no Afeganistão e a atual invasão da Rússia à Ucrânia. Será essa a faísca que vai queimar a Federação Russa? Bem, se confiarmos nas lições da história, certamente parece estar tendendo nessa direção. E se a Rússia está condenada, quais outros fatores podem contribuir para a sua eventual queda? Como o colapso da Rússia pode ocorrer é uma questão complexa. Certamente parece, no entanto, que o processo já começou. À medida que as sanções aumentam e a Rússia se torna mais politicamente isolada, danos irreparáveis estão sendo causados à economia, que, se não controlados, provavelmente resultarão na destituição do presidente Vladimir Putin, juntamente com o resto do seu regime e qualquer sucessor que ele possa tentar colocar em seu lugar. Por várias razões, esse cenário pode parecer improvável, mas especialistas em política externa continuam a soar o alarme, alertando o Ocidente a levar a possibilidade de queda da Rússia a sério e fazer preparações adequadas. A Federação Russa, muitos especialistas estão dizendo, como existe atualmente, pode desmoronar na próxima década, com o conflito em andamento na Ucrânia sendo amplamente identificado como o principal catalisador. Dito isso, muitos especialistas também estão dizendo que o colapso da Rússia é impossível. Contudo, antes do colapso da União Soviética, parecia uma superpotência global sólida e intrigante com um exército poderoso. Então, por enquanto, é melhor considerar a possibilidade de todos os cenários. Então, com todas as informações, decida por si mesmo. Olhando lá atrás, para o início de 1990, a União Soviética era o maior país do mundo, cobrindo cerca de 8.650.000 milhas quadradas, quase um sexto da massa terrestre total da Terra. Naquela época, tinha uma população de mais de 290 milhões de pessoas, e havia 100 nacionalidades distintas vivendo dentro de suas fronteiras. Então, por que, dentro de um ano, a União Soviética deixou de existir? Do que era uma vez o maior império totalitário do mundo, surgiram 15 países independentes, cada um embarcando em seu próprio caminho único de desenvolvimento. A maioria das ex-repúblicas soviéticas, no entanto, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, inclinou-se para um padrão familiar de governo autoritário e sociedade civil relativamente fraca. Mas, por mais debilitante que o autoritarismo desenfreado possa ser para uma nação, é impossível identificar uma única causa que leve a um evento tão complexo quanto a dissolução de uma nação tão formidável, o que torna o possível colapso da Rússia uma questão igualmente complexa e sensível a ser abordada. Uma questão que definitivamente precisa ser examinada através de várias perspectivas diferentes, o que significa que precisaremos alcançar uma compreensão muito mais profunda de algumas coisas-chave, incluindo o estado atual da sociedade russa, a situação econômica atual e futura da Rússia,
o mundo sombrio e secreto da política russa e os pontos fortes e falhas do complexo militar russo. Mas, à medida que exploramos essas áreas, será importante ter em mente que, aconteça o que acontecer com a Rússia, se o Estado mergulhar em um caos perpétuo ou se surgir alguma nova estrutura democrática, o impacto de uma queda tão dramática seria indubitavelmente sentido em todo o mundo. E não só mudaria a dinâmica atual entre a maioria das superpotências mundiais, mas também alteraria radicalmente a vida de milhões de indivíduos. Hoje vamos explorar a viabilidade geral de um colapso e ponderar os avisos dos especialistas. São essas previsões principalmente sensacionalistas ou estão baseadas em percepções realistas e informações sobre o estado atual do regime de Putin? E o quais tentaremos determinar são as possíveis mudanças políticas e econômicas que podemos esperar ver, tanto regionalmente quanto internacionalmente, em um mundo pós-Rússia. Muitas dessas mudanças podemos ter certeza, e talvez as que serão mais óbvias para o mundo maior afetarão principalmente as indústrias e organizações atuais da Rússia, bem como sua dinâmica de poder político e estratégia militar geral. Mas não podemos esquecer que grandes mudanças abrangentes como essas também impactarão significativamente os cidadãos da Rússia. Não podemos esquecer que toda nação é feita primeiro de pessoas. E, embora a mídia dificilmente reconheça a chance de um futuro colapso, esse medo é presente na maior parte da população russa. É por isso que, para começar nossa exploração do potencial desmantelamento da Rússia, vamos primeiro olhar para a gama para a gama de fatores sociais que poderiam muito provavelmente contribuir não apenas para a queda do regime de Putin, mas para a subsequente queda da Rússia. Para grandes faixas do povo russo, à medida que a guerra com a Ucrânia se arrasta, a vida se tornou cada vez mais difícil, tornando a agitação social um problema muito mais prevalente na região. Geralmente, as pessoas não estão satisfeitas com disparidades econômicas, oportunidades restritas e recrutamento para um exército instável. Muitas pessoas querem mudança, especialmente entre a geração mais jovem, e movimentos sociais que pedem justiça no campo político estão começando a abalar o regime atual. O que faz sentido, porque para qualquer democracia florescer e para qualquer país crescer e prosperar, deve haver espaço para uma sociedade civil, próspera e animada. Uma sociedade na qual uma ampla e diversificada gama de pessoas tenha a oportunidade de participar ativamente. Para manter uma população contente rumo a uma sociedade civil verdadeira, a inclusão é fundamental. Se o objetivo desejado de uma nação é se desenvolver livremente e finalmente prosperar, isso precisa ser um interesse nacional fundamental. Em um estado amplamente autoritário como a Rússia, no entanto, o surgimento de uma sociedade civil, onde organizações e instituições são permitidas a existir fora da influência do governo e onde os cidadãos são ligados por interesses comuns e atividade, é frequentemente visto como uma ameaça potencial em vez de um benefício, o que geralmente leva a esforços aumentados do Estado para controlar a população que deveria estar servindo. A Rússia, exceto durante alguns dos períodos mais caóticos de sua história, raramente experimentou os benefícios de uma sociedade vibrante e livre. Eles experimentaram isso após as revoluções de 1917, mas esses eventos não foram devidamente organizados ou legitimados pelos grupos políticos dominantes da época. Houve um breve período de transformação na década de 1990, após a dissolução da União Soviética. Mas, além desses, uma série de autocratas geralmente dominou, o que deixou o povo russo principalmente sujeito a alguma forma de regra autoritária, arbitrária e opressiva. Pegue, como exemplo, as eleições de inverno de 2011 e 2012, quando o então presidente Dmitry Medvedev anunciou que não concorreria a um segundo mandato para que o ex-presidente Vladimir Putin pudesse voltar para um terceiro mandato, uma nomeação que só foi possível devido a uma recente emenda feita à Constituição. Seu anúncio desencadeou protestos massivos, equivalentes aos que ocorreram após o colapso da União Soviética. A indignação dos russos, que passou quase despercebida naquela época e persiste atualmente, levou milhões de cidadãos irritados, temerosos ou apenas cansados a protestar. Quando a situação aperta, o fato simples é que pessoas infelizes não vão ficar por perto. Milhões de russos, incluindo alguns dos cidadãos mais ricos e mais bem-educados, têm saído do país desde pouco depois da invasão da Ucrânia, um êxodo significativo que só tem contribuído para o declínio contínuo do número total de habitantes da Rússia. As baixas taxas de natalidade também têm sido um problema constante. Nos primeiros 10 meses de 2019, as mortes na Rússia superaram os nascimentos em quase 260 mil, o maior declínio populacional desde 2008.
O problema subjacente aqui é que reduções como essa, sejam elas resultado de baixas taxas de natalidade ou emigração em massa, podem sobrecarregar a força de trabalho de uma nação, prejudicar sua economia e estressar até o ponto de quebrar seus programas existentes de bem-estar social. Para a Rússia ou qualquer país, resolver a queda populacional envolve criar políticas que inspirem as pessoas a formar ou expandir famílias e motivar trabalhadores qualificados a ficarem. Mas, como isso não está sendo feito, muitas empresas russas começaram a enfrentar escassez contínua de pessoal e dificuldades crescentes para contratar novos funcionários. De acordo com o maior banco privado da Rússia, o Alfa Bank, mais de 1,5% de toda a força de trabalho da Rússia pode já ter deixado o país, muitos deles profissionais altamente qualificados, e muitas dessas pessoas, parece, decidiram levar seu dinheiro consigo. Fontes dizem que apenas durante os estágios iniciais da guerra na Ucrânia, bem mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Rússia, levando consigo um recorde de 1,2 trilhão de rublos do Banco Central da Rússia. E é seguro dizer que, desde então, essa quantidade só continuou a crescer. Sem sinais de desaceleração, milhares de intelectuais, artistas, profissionais e jovens continuaram a sair do país, a ponto de representantes da mídia e de vários governos começarem a chamar o evento de uma prejudicial fuga de cérebros entre a população russa. Não esqueçamos dos cientistas. Relatos indicam que a Rússia perdeu cerca de 25% dos seus cientistas nas últimas 2 décadas, impactando seu objetivo de independência tecnológica. De acordo com uma fonte da Academia Russa de Ciências, a Rússia perdeu cerca de 50 mil cientistas apenas nos últimos 5 anos, muitos deles deixando o país logo após o ataque à Ucrânia. E aparentemente nenhum outro país na história experimentou uma queda tão dramática em sua força de trabalho científica em um período de tempo tão curto. Isso criou uma situação crítica para a Rússia, visto que muitos dos que fugiram do regime de Putin são precisamente os indivíduos que um país mais precisa para sustentar uma economia moderna. E se perder seus cientistas e artistas já não fosse ruim o suficiente, foi relatado que cerca de 15 mil milionários solicitaram status de imigração permanente em outros lugares e planejam deixar o país até o final de 2022, levando consigo seu tão necessário capital de investimento. Muitos dos que já saíram até agora têm, compreensivelmente, medo de uma economia potencialmente deteriorante e de uma qualidade de vida que diminui rapidamente. Ao mesmo tempo, um grande número de outras pessoas tem justificadamente preocupações sobre enfrentar repercussões por não apoiar a guerra. E quando a punição por insubordinação é mais de 1 década na prisão, quem pode culpá-los? Russos preocupados em criticar abertamente a guerra na Ucrânia antes, têm ainda mais motivos para se preocupar agora. Em março de 2022, Putin assinou uma nova lei afirmando que qualquer pessoa que distribua o que o Kremlin considera ser informações falsas sobre o exército russo poderia estar olhando para até 15 anos de prisão, deixando um grande número das figuras mais influentes da Rússia com poucas opções, além de apoiar a guerra, permanecer em silêncio ou sair. Muitos parecem ter escolhido a última opção, mas esta não é a primeira vez que o governo russo tenta pisotear a liberdade de expressão dos seus cidadãos. 3 anos antes, em março de 2019, o parlamento russo implementou uma nova lei que deu aos tribunais o poder de aplicar multas, ou até mesmo prender pessoas por aquilo que chamavam de postagens indecentes online. E o que o parlamento russo considera indecente? Implicar qualquer forma de desrespeito aos funcionários do governo, incluindo Putin, ou demonstrar o que eles consideram ser desrespeitoso para a sociedade, o país, quaisquer símbolos do Estado, a Constituição russa ou as autoridades que a aplicam. Se cruzar a linha, pode enfrentar uma multa de até 100 mil rublos, aproximadamente $1.300. Faça isso novamente e você estará olhando para o dobro da multa e talvez 15 dias de prisão. Sim, essa nova era de supressão sob Putin é certamente extrema, mas também é importante que não nos deixemos levar pensando que os bons velhos tempos eram um tempo mais harmonioso. A paisagem civil caótica na Rússia durante a década de 1990, após a queda da União Soviética, foi dominada pelo capitalismo bandido, atividade criminosa desenfreada, corrupção generalizada, desordem generalizada e colapso econômico, mas tudo sob a faixa cintilante de liberdade e democracia. Diante de um futuro cada vez mais perigoso e imprevisível, as autoridades russas não tiveram escolha senão tentar conduzir a sociedade de volta à estabilidade econômica, política e social. E quando Putin assumiu a presidência pela primeira vez em 2000, esse se tornou seu foco central.
Por quaisquer meios necessários, e nós realmente queremos dizer quaisquer, ele pretendia fortalecer a economia, fortificar o Estado, consolidar o poder e reinstaurar sua visão de ordem em toda a nação. A fragilidade da sociedade russa recém-formada e o anseio da maioria por estabilidade facilitaram sua busca por esses objetivos. Após o colapso da União Soviética, levando ao reinado de Putin, a vida na Rússia passou por uma série de mudanças profundas. A era de escassez de alimentos, produtos de baixa qualidade, longas filas, apartamentos cooperativos lotados e restrições à propriedade privada e viagens se tornaram pesadelos do passado. E pela primeira vez que podiam se lembrar, muitos russos estavam desfrutando da liberdade de decidir onde morar, trabalhar e viajar. Com o advento da economia de mercado, o consumismo aumentou, pois cidades como Moscou e São Petersburgo acolheram alguns dos melhores restaurantes do mundo e o uso generalizado da internet. Os benefícios dessa transformação, no entanto, não foram distribuídos de maneira uniforme, pois a maioria das áreas rurais da Rússia continuou a enfrentar desafios persistentes, como a extrema pobreza. Essas disparidades no progresso levaram muitos russos, particularmente aqueles que eram mais velhos ou menos alinhados com os valores ocidentais, a desejar preservar modos de vida mais tradicionais, incluindo muitas das ideias e ideais associados à era soviética. Hoje, foi relatado que cerca de 35 milhões de russos vivem em casas ou apartamentos sem banheiros internos, 47 milhões não têm água quente, 29 milhões não têm água corrente dentro de suas casas e 22 milhões não têm aquecimento central. No geral, apenas 62,7% da população russa tem confortos modernos padrão, como água corrente, encanamento interno, aquecimento e fogões a gás ou elétricos. Os tempos continuam difíceis para os russos. Alguns ainda podem sentir nostalgia dos bons velhos tempos antes da queda da União Soviética, enquanto outros decidiram focar sua atenção na vida atual e esperar por um futuro melhor. Uma dessas pessoas é Yegor Zhukov, um estudante universitário de 21 anos, que se encontrou em um tribunal de Moscou enfrentando acusações de extremismo. Seu crime? Discutir sobre protestos pacíficos, dinâmicas de poder político e sua candidatura ao Conselho Municipal de Moscou. Durante seu julgamento em 4 de dezembro de 2019, Zhukov criticou corajosamente o sistema político russo e seu impacto prejudicial na sociedade. Permitimos isso e quem nos tornamos? Ele disse. Viramos uma nação que esqueceu a responsabilidade. Nos tornamos uma nação que desaprendeu o amor. Depois de ser reproduzida pela jornalista russo-americana Masha Gessen em um artigo no The New Yorker, a declaração de Zhukov se tornou uma sensação da mídia que passaria a simbolizar muitas das falhas gritantes da Rússia de Putin. Acontece que a única instituição tradicional que o Estado russo realmente respeita e protege é a instituição da autocracia. Zhukov também disse que a autocracia visa destruir qualquer um que realmente queira trabalhar em benefício da pátria, que não tenha medo de amar e assumir responsabilidades. Incrivelmente, devido à sua insubordinação, Zhukov recebeu uma pena leve de apenas 3 anos em liberdade condicional, possivelmente pela forte reação pública à sua fala e à atenção internacional gerada. O importante a notar aqui é que Zhukov não era algum estudioso renomado de sociologia ou algum líder de oposição política, ou alguma figura popular na mídia. Estudante universitário de 21 anos, viveu toda a sua vida sob o regime de Putin, preocupado profundamente com o futuro de seu país e povo. É difícil determinar o papel específico que o povo russo desempenhará na possível queda de seu país. Mas é esse tipo de pessoa que só tem a vida a perder ao se manifestar, que provavelmente nos apontará a direção certa. Nos próximos meses ou anos, é possível que o regime autoritário de Putin chegue a um fim sem cerimônia. Mesmo que isso aconteça, porém, é improvável que a dissolução direta da Rússia siga. Dependendo de como as coisas vão, regiões específicas podem se tornar ansiosas por sua independência. Mas também é muito possível que muitas das repúblicas que escolheram permanecer parte da Rússia quando a Guerra Fria terminou, continuem a fazer isso. Porém, seja qual for o futuro da Rússia, nenhum país prosperará economicamente se não mantiver a maior parte de sua riqueza intelectual e material. O crescimento econômico a longo prazo será inviável, a economia paralisará e o investimento internacional se tornará escasso. Isso não será uma boa notícia para Putin, considerando que sua popularidade repousa, em grande parte, na percepção dele como um tecnocrata habilidoso que é mais do que capaz de garantir o contínuo sucesso econômico da Rússia. E se ele falhar? A vulnerabilidade econômica da Rússia, devido à sua baixa diversidade, não seria crucial para uma possível queda?
Essa é a próxima parte do quebra-cabeça russo a ser examinada. Embora tenha sido amplamente auxiliado por altos preços do petróleo, para seu crédito, Putin conseguiu elevar o padrão de vida de um grande segmento da população russa. Como um dos principais exportadores de petróleo do mundo, o produto interno bruto per capita da Rússia cresceu 7,3% ao ano de 1999 a 2008. No entanto, enquanto grandes cidades como Moscou e São Petersburgo estavam desfrutando deste boom econômico e muitos dos cidadãos da Rússia estavam focando nos benefícios de um estilo de vida elevado, o Kremlin estava fazendo movimentos para consolidar o poder da nação. E quando a poeira baixou, esse aparente equilíbrio de interesses entre o povo russo e o Estado se mostrou efêmero. Na verdade, levou uma série de choques em 2008 para finalmente quebrar o encanto. Primeiro foi uma crise econômica mundial, provocada pelo colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Depois veio uma grande queda nos preços do petróleo. E por último, houve uma mudança no topo entre os líderes políticos da Rússia. Individualmente e juntos, esses eventos alimentaram os incêndios de insatisfação que ardiam na sociedade russa há anos. Olhando para hoje, a recuperação desses eventos, especialmente o colapso econômico de 2008, tem sido lenta. E durante todo esse tempo, a corrupção nos mais altos níveis do Kremlin, até os funcionários locais, continuou. Em muitos casos, assumindo a forma de conduta abusiva por parte da aplicação da lei e decisões arbitrárias dos tribunais, desencorajando e deprimindo ainda mais a população russa. Mas, como dissemos, a economia sob Putin, de certa forma, continuou a prosperar, em grande parte devido às suas receitas de hidrocarbonetos acima da média e ao uso estratégico de seus estoques existentes para mitigar o impacto das sanções às importações, desafiando as expectativas de muitos. A futura saúde econômica da Rússia pode ainda ser uma bomba relógio prestes a implodir. Em tempos tão turbulentos, em um país sustentado por uma economia tão pouco diversificada, qualquer coisa pode acontecer. Observe a União Soviética de 1990. Na época, tinha a segunda maior economia do mundo, mas ainda enfrentava escassez regular de bens de consumo, acumulação generalizada e uma enorme economia de mercado negro que representava mais de 10% do seu produto interno bruto oficial. Com o tempo, a estagnação econômica piorou. A impressão descuidada de dinheiro alimentou aumentos salariais, causando inflação descontrolada. Além disso, a contínua má gestão financeira pelo Estado deixou o país altamente suscetível a flutuações em uma série de mercados externos. E assim, quando o preço do petróleo finalmente caiu ao chão, desencadeou uma cascata econômica e o colapso da União Soviética. Assim como a Rússia faz hoje, a União Soviética dependia da exportação de petróleo e gás para sobreviver como nação. Contudo, como observamos, pode ser um negócio perigoso. As oscilações nos preços mundiais da energia podem causar mudanças irreversíveis, sobretudo numa economia pouco diversificada como a russa. Esta não é uma boa situação para se estar, mas fica pior. A Rússia enfrenta as consequências de estar isolada dos mercados globais de produtos de alta tecnologia, tornando desafiador o fornecimento e manutenção de ferramentas modernas, especialmente na batalha na Ucrânia. A situação ficou tão ruim, na verdade, que o exército russo teve que recorrer ao uso de microprocessadores recolhidos de aparelhos civis para manter alguns de seus sistemas de mísseis online, um problema criado pelo embargo imposto por Taiwan, atualmente o maior fabricante mundial de componentes eletrônicos. Mesmo enfrentando algumas das sanções mais severas da história recente, a economia russa parece continuar se arrastando. Você não encontrará uma série de bens de consumo populares em Moscou no momento, como cerveja Guinness, roupas Zara ou cápsulas de café Nespresso. Mas isso é só um incômodo. O verdadeiro problema é que os produtos básicos, incluindo muitas formas de medicamentos, também se tornaram quase impossíveis de adquirir. Para piorar a situação, vários grandes fabricantes de aeronaves comerciais, incluindo a Boeing e a Airbus, cancelaram contratos de manutenção e pararam de fornecer peças de reposição. Agora, com uma escassez crítica de peças de reposição, a Rússia também não tem a capacidade de fabricá-las internamente, deixando as equipes aéreas a canibalizar outras aeronaves por peças para sustentar a diminuta frota comercial da indústria. Essa situação representa um risco significativo para usuários do transporte aéreo russo, podendo levar ao colapso iminente da indústria aérea da Rússia. Não só as companhias aéreas estão cortando laços comerciais com a Rússia. Desde o início da invasão da Ucrânia, mais de 1.000 empresas anunciaram publicamente sua intenção de fechar completamente suas operações na Rússia ou reduzir além do mínimo legalmente exigido pelas sanções internacionais.
Para citar apenas uma pequena fração das marcas mais reconhecíveis, empresas que já fecharam suas lojas lá incluem McDonald's, Spotify, Adidas, H&M, IKEA, Disney, Apple e Harley-Davidson. Também é preocupante a saúde do rublo russo, que, após atingir um recorde de baixa contra o dólar americano, desmoronou para, bem, escombros. A inflação também disparou, atingindo uma alta de 20 anos de quase 18% em abril de 2022. Mas após se recuperar lentamente, terminou o ano em 13,4%. Para amenizar o impacto, Putin ordenou um aumento de 10% nas pensões e no salário mínimo. Ser pago com que dinheiro? Muitos perguntaram. No estilo típico do autocrata, sempre evasivo, mesmo em meio a uma tempestade de sanções ocidentais, ao longo de 2023, Putin continuou a pintar um quadro otimista da situação econômica do país. Porém, especialistas discordam. A situação real, muitos disseram, é muito mais feia do que a que está sendo anunciada pelo Kremlin. O que significa que os relatórios oficiais sobre a economia russa provavelmente não são a representação mais precisa de como a economia russa está indo. Talvez porque os funcionários que estão montando esses relatórios tenham um incentivo muito real para manter o Kremlin feliz. Outros relatórios revelaram que, apesar do crescimento interno do produto interno bruto relatado, não houve um aumento significativo na prosperidade entre a população russa. Ao invés disso, as taxas de juros subiram para sustentar o rublo debilitado, afundando milhões de cidadãos em dívidas. Na verdade, estima-se que no segundo trimestre de 2023, cerca de 15,7 milhões de pessoas na Rússia estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com pouco mais de 14 mil rublos por mês. Realmente não é tão surpreendente que haja tantos equívocos sobre o estado da economia russa. Desde a invasão, o Kremlin tem sido altamente seletivo sobre os dados econômicos que apresenta, destacando regularmente métricas favoráveis e omitindo quaisquer desfavoráveis. Logo, estatísticas selecionadas por Putin são veiculadas na mídia estatal e inadvertidamente disseminadas por especialistas e repórteres internacionais bem-intencionados. Isso dificulta saber o que realmente acontece na Rússia, mas é provável que seja mais sombrio do que o Estado divulga. Realisticamente, apesar de falhas no sistema, o acesso da Rússia a importações valiosas parece ter desaparecido. Garantir produtos essenciais, peças e tecnologias de parceiros comerciais cada vez mais hesitantes tornou-se uma luta, enquanto a escassez de suprimentos em sua economia doméstica só piorou. E, apesar das aspirações de Putin para a autossuficiência e para garantir importações substitutas confiáveis, a produção doméstica na Rússia também praticamente parou. Putin simplesmente não conseguiu substituir os negócios, produtos e talentos que já perdeu. Realmente, para entender a gravidade desta situação, você provavelmente não precisa de outra estatística além desta. As empresas que já saíram representam aproximadamente 40% do produto interno bruto da Rússia. A verdade é que a base de inovação e produção doméstica da Rússia está sendo esvaziada, à medida que os preços altíssimos e o descontentamento do consumidor revertem quase 3 décadas de investimento estrangeiro, impulsionando o atual êxodo sem precedentes de talentos e capital de investimento, erodindo significativamente a base da economia russa. No geral, parece que as ações agressivas de Putin apenas fortaleceram o vínculo entre Biden e muitos líderes europeus-chave. Reforçada pelo apoio internacional, a Casa Branca continuou a implementar sanções que cortarão o acesso de Moscou aos sistemas internacionais de bancos e finanças, enquanto muitos líderes da União Europeia estão implementando suas próprias sanções. Por exemplo, logo após o início da guerra na Ucrânia, o conselheiro alemão Olaf Scholz interrompeu a produção do gasoduto Nord Stream 2, que deveria entregar gás russo para grande parte da Europa. A economia da Rússia, fortemente dependente das exportações de petróleo e gás, pode não resistir a um grande golpe. Mas isso também pode criar dificuldades consideráveis para o resto da Europa, que atualmente depende da Rússia para 40% de sua energia. Se a situação atual continuar, a Rússia provavelmente enfrentará um isolamento crescente dos mercados financeiros internacionais e do capital vital para a recuperação. E se Putin permanecer no comando, uma comunidade global unida contra a Rússia parece inevitável, assim como a perspectiva de uma morte econômica lenta e dolorosa. Neste ponto, uma mudança de liderança pode ser a única coisa que pode desacelerar ou parar o declínio da economia da Rússia. Mas isso pode ser uma batalha épica por si só, dado o estado atual da paisagem política da Rússia. O que nos leva à nossa próxima área de exame e levanta a questão:
Como o governo centralizado e autoritário da Rússia pode contribuir para seu possível colapso? Bem, altos níveis de corrupção e a ausência de responsabilidade política certamente não ajudarão na questão, sem mencionar a ampla agitação civil que geralmente resulta. Putin realmente acredita que pode manter o poder da Rússia consolidado em apenas algumas mãos e não ter problemas? Já estabelecemos que a Rússia está enfrentando alguns sérios desafios sociais e econômicos, mas também será importante analisar sua paisagem política disfuncional. No momento, a situação de Putin está cada vez mais sombria, mas isso pode não importar muito para suas aspirações políticas de longo prazo. Atualmente, ele não tem oposição política significativa dentro da Federação Russa, principalmente porque passou as últimas 2 décadas eliminando sistematicamente quaisquer adversários potenciais ou possíveis dissidentes. Mas ei, quem está contando? Existem aqueles que defendem corajosamente a democracia, mas esse movimento carece de um líder carismático para unificar seus esforços e, se necessário, liderar uma revolução. Usando um profundo entendimento da história e uma série de táticas impiedosas, incluindo mas não se limitando à supressão e prisão, Putin conseguiu prevenir sua própria deposição no poder por mais de 20 anos. Certamente ciente das críticas direcionadas ao seu regime, a política de supressão política de Putin poderia possivelmente derivar de um medo persistente de que a história da União Soviética se repita um dia, pois Putin viu o que pode acontecer quando ideias e discursos são permitidos livremente. E talvez ele não queira cometer os mesmos erros que Mikhail Gorbachev, que, após se tornar o secretário-geral do Partido Comunista em 1985, começou a tentar revitalizar a estagnada economia soviética e simplificar a estrutura governamental burocrática. Primeiro, ele implementou a Glasnost, uma política de abertura e transparência destinada a melhorar o diálogo entre as instituições governamentais, a mídia e o público em geral. Em seguida, ele introduziu o Perestroika, um conjunto de reformas políticas e econômicas destinadas a modernizar e melhorar a União Soviética, tornando a economia mais eficiente, aumentando a transparência política e melhorando as relações com o Ocidente. À primeira vista, isso parece um bom negócio, mas será que foi? Destinada a reviver certos ideais comunistas, a Glasnost acabaria por levar a uma onda de críticas direcionadas ao atual sistema soviético, e o Estado acabaria perdendo o controle sobre a mídia e o discurso público. Infelizmente, as políticas de perestroika não tiveram muito mais sucesso. Os controles de preços foram suspensos em alguns mercados, mas as estruturas burocráticas se mantiveram, permitindo a resistência dos funcionários comunistas a mudanças desfavoráveis. Gorbachev enfatizava a importância da confiança ao compartilhar informações com todos os cidadãos soviéticos. Mas ficou dolorosamente claro mais tarde que esse compartilhamento de informações foi projetado para chamar a atenção apenas para problemas específicos, selecionados por aqueles no poder, não pelos cidadãos comuns. Seja qual for a visão original de Gorbachev para a Glasnost, rapidamente ganhou vida própria, transformando-se em um mercado livre de informações altamente crítico ao Estado. No final das contas, essas reformas apenas aceleraram a queda do Império Soviético, e no final de 1989, a região começou a mudar de forma dramática. A Hungria havia derrubado sua cerca de fronteira com a Áustria. Os sindicatos Solidariedade e Movimento Social haviam ganhado poder na Polônia. Os estados bálticos estavam caminhando para a independência, e o Muro de Berlim havia caído. Diante dos olhos do mundo, a cortina de ferro estava caindo rapidamente, e parecia que o fim da União Soviética era iminente. Na sequência de seu fracasso, Gorbachev apontou o dedo para Glasnost e Perestroika. Na realidade, ele só tinha a si mesmo a culpar. Anos antes da queda, na sequência do desastre na usina de Chernobyl, que ocorreu em abril de 1986, ele violou sua própria política e minou sua autoridade ao suprimir informações e minimizar a gravidade do acidente. Relatórios ocidentais foram descartados. Eventos do Dia do Trabalho foram permitidos em áreas contaminadas. E Gorbachev adiou uma declaração pública até 14 de maio. Sua resposta oficial mal executada revelou as falhas e a hipocrisia da Glasnost, resultando em uma erosão da confiança entre os cidadãos soviéticos. Ainda mais do que o fracasso de Perestroika, a falha de Gorbachev em lidar adequadamente com Chernobyl, uma explosão que liberou mais de 400 vezes a precipitação radioativa da bomba lançada em Hiroshima, acabaria sendo listada entre os fatores-chave que levaram ao colapso da União Soviética. O tempo de Gorbachev como líder da União Soviética durou pouco mais de 6 anos, mas muita coisa mudou tanto para o país quanto para o mundo durante esse período. Embora enraizadas no alto interesse e na má execução, suas políticas de perestroika e glasnost deram a muitos cidadãos
a primeira oportunidade de exercer verdadeiras liberdades políticas, incluindo a liberdade de expressão. Após assumir o poder em 31 de dezembro de 1999, Putin agiu rapidamente para retomar o controle do Estado sobre as liberdades políticas introduzidas por Gorbachev. Ele começou desmantelando os meios de comunicação independentes da Rússia e restringindo o acesso da mídia à Chechênia, tornando impossível uma cobertura equilibrada da Segunda Guerra lá. Putin acelerou seus esforços para dominar os oligarcas russos, incluindo os impérios de mídia que possuíam. Depois, houve o assassinato em 2006 da jornalista investigativa Anna Politkovskaya, que se suspeitava amplamente que o Estado russo havia orquestrado. O golpe final na mídia independente da Rússia veio em 2022, quando foi aprovada uma legislação tornando ilegal a distribuição de notícias falsas sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. Sempre o autocrata, talvez Putin tenha medo de que uma sociedade civil informada e empoderada desafie ou até mesmo derrube seu regime. Sentindo a pressão do descontentamento interno, bem como o aperto de poderes estrangeiros externos, fatores não governamentais e mídia internacional, Putin começou a soar cada vez mais beligerante e autocomiserado, fazendo muitos líderes no Ocidente começarem a se perguntar se estão, ou alguma vez estiveram, lidando com um ator totalmente racional. A questão permanece, porém, quem o substituiria. A atual distribuição de poder político na Rússia não deixou nenhuma alternativa viável. Há décadas, Putin se tornou deliberadamente inseparável do Estado. Talvez seja o medo o guiando, ou o ex-oficial do Comitê de Segurança do Estado pode estar reagindo a uma raiva acumulada pela dissolução da União Soviética. Ele também parece manter a ideia paranoica de que o Ocidente tem conspirado contra ele e obstruído o desenvolvimento da Rússia. Parece que os objetivos políticos de Putin, independente de suas motivações mais profundas, podem eventualmente resultar não apenas no fim de seu regime, mas na queda da Federação Russa. Por um lado, a determinação de Putin em reagrupar o antigo Império Soviético, enquanto ameaça casualmente o uso de armas nucleares em qualquer nação que interfira, apenas lembrou ao Ocidente e seus aliados que a organização do Tratado do Atlântico Norte continua sendo indispensável para sua segurança mútua. De fato, muitos consideram a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte como o principal obstáculo da Europa contra os planos de expansão agressiva da Rússia. Em segundo lugar, Putin acredita inabalavelmente que russos e ucranianos são um povo unificado e que a verdadeira soberania para a Ucrânia só é alcançável através da colaboração com a Rússia. Muitos ucranianos, por outro lado, têm uma perspectiva muito diferente. E pela primeira vez, desde que ganharam sua independência, a maioria dos ucranianos apoia a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que significa que mesmo que a Rússia consiga ocupar a Ucrânia, Putin provavelmente enfrentará uma insurgência determinada a qual os Estados Unidos e outros aliados ofereceriam seu apoio com entusiasmo. E em terceiro lugar, a invasão de Putin à Ucrânia apenas permitiu que o presidente Biden demonstrasse seu compromisso em restabelecer a reputação da América como líder da segurança global coletiva. Mantendo-se firme contra as exigências de Putin, Biden não apenas conquistou a confiança de vários aliados europeus, mas também reparou parte do prejuízo à sua reputação causado pelo fracasso no Afeganistão, referente à sua habilidade em política externa. As ações altamente equivocadas de Putin na Ucrânia tiveram o resultado inesperado de transformar esta crise em um choque moral entre tirania e democracia. Ao longo de seu reinado de 22 anos, marcado em grande parte por brutalidade e corrupção, Putin praticamente extinguiu qualquer esperança de que a Rússia se afaste de sua história autoritária e se alinhe ao resto da Europa como uma sociedade aberta, próspera e livre que defende os direitos individuais e o Estado de Direito. Em vez disso, ele se mostrou mais do que satisfeito em manipular eleições, consolidar poder, suprimir dissidências, assassinar críticos do regime, fortalecer o exército russo, dar ajuda a oligarcas amigáveis que estão saqueando o país e alimentar sua antiga rixa contra os Estados Unidos e a Europa. Claro, a Rússia adotou um punhado de termos políticos e ideias institucionais do Ocidente, criando nada mais do que uma ilusão frágil de democracia. Na realidade, no entanto, esses elementos são uma fachada. Poucas das atuais instituições da Rússia diferem de alguma maneira real de sua longa cultura política autocrática. Mas essa nem é a parte assustadora. Embora possa parecer que a política externa russa tem sido imprudente e imprevisível, e que as ações de Moscou são o resultado de uma agressão aleatória, Putin, na verdade, tem seguido um conjunto distinto de padrões. Ao se aproximar do fim de seu quarto mandato como presidente, reconhecer esses padrões é essencial para entender
e talvez prever seus próximos movimentos políticos. Apesar de se gabar do uso de ferramentas convencionais de política externa, como diplomacia e comércio global, Putin dependeu muito mais fortemente de medidas secretas fornecidas por seus serviços de inteligência e segurança, colocando todas as considerações éticas bem abaixo em sua lista de prioridades. Putin priorizou seu interesse em poder absoluto sobre qualquer conjunto de regras filosóficas que orientam o comportamento moral do governo. E isso tornou muito mais fácil para ele e outros antes dele abordarem a política externa. Como um jogo de soma zero, onde o ganho de um Estado vem à custa de outro, tornando a cooperação política internacional quase impossível. Mesmo que seja uma partida perdida, Putin parece determinado a jogá-la. Então, o que acontece se Putin perder? E se a Rússia for forçada a recuar da Ucrânia? E Putin perceber que seus dias no topo estão contados? Líderes ao redor do mundo querem saber, se a derrota na Ucrânia parece iminente, o que Putin vai fazer? Mas o que muitos realmente questionam é: ele usaria armas de destruição em massa? Ele recorreria a medidas tão drásticas? Ele teria que ser louco, certo? Bem, se o encurralarmos, podemos descobrir. Esperamos que Putin tenha percebido que usar armas nucleares ou químicas também não seria do seu melhor interesse. Tal ataque tornaria a Rússia um pária, levando ao seu total isolamento internacional e possivelmente causando o colapso de seu regime. As repercussões políticas e econômicas seriam astronômicas, superando em muito os danos econômicos e políticos que as crescentes sanções causaram até agora. Com aquele cara, porém, nunca se sabe. A percepção fundamental de Putin sobre a Rússia parece estar enraizada em noções tradicionais de força, poder e respeito. E por causa disso, ele fará o que for necessário para manter essa imagem. Espera-se que isso não signifique usar armas nucleares ou químicas em batalha, mas nunca se sabe. Parte da campanha de Putin para preservar essa imagem da Rússia como uma nação de superior força global tem sido manter um exército considerável e bem equipado, tarefa que ele tem feito relativamente bem por muitos anos. Mas isso não parece ser mais o caso. Falando estritamente em termos de formações e equipamentos, as forças terrestres da Rússia deveriam ter dominado o campo de batalha na Ucrânia em várias frentes, mas isso não tem sido o caso. Para entender o porquê, temos que analisar as forças da Rússia além de seus equipamentos e pessoal. O que nos leva ao último fator que precisamos considerar ao imaginar o possível colapso da Rússia: seu exército. Para avaliar a competência e capacidade de seu exército, os Estados Unidos usam o acrônimo DOTMLPF, que significa doutrina, organização, treinamento, material, liderança e educação, pessoal e instalações. Então, esperamos que, ao examinar o exército russo através da lente dessas categorias, possamos entender melhor seus desafios e falhas contínuos. Para começar, vamos dar uma olhada nas forças da Rússia, sua doutrina, que é essencialmente o quadro teórico que dita como o exército deve se engajar. É clara, precisa, bem apoiada e conceitualmente sólida. Teoricamente falando, a doutrina militar russa muitas vezes supera a doutrina militar ocidental. Quando realizadas conforme planejado em ordens superiores militares, essas operações costumam ter sucesso. No campo de batalha, a execução dessas ordens pela Rússia raramente se assemelhou à teoria por trás delas. Há também o benefício que a Rússia obtém com seu material, que geralmente é bem projetado e construído. Pegue o Orlan 10, por exemplo, o principal drone usado pelas forças russas. Isso é tanto econômico quanto fácil de operar. Apesar de não ser muito sofisticado, seu design dificulta sua destruição. Geralmente voa alto demais para defesas aéreas de curto alcance, e é barato demais para ser destruído por defesas de longo alcance. Mas não se engane, o material militar russo também tem sua parcela de fraquezas. Principalmente, é inflexível, com muitos deles projetados para realizar uma tarefa específica. Há também o problema de ter várias gerações de diferentes sistemas sendo implantados simultaneamente, tornando a manutenção e reparos em campo um pesadelo logístico. Com a situação piorando na Ucrânia, a Rússia foi compelida a retirar mais equipamentos antigos do armazenamento. A Rússia também carece de uma indústria de microeletrônica avançada e, portanto, deve importar todos os seus componentes críticos de armas de precisão. A conclusão é que o exército russo simplesmente não foi projetado para guerras curtas e de alta intensidade. Faltando uma estratégia completa de mobilização nacional, ele permanece muito pequeno e carece do apoio logístico para uma campanha estrangeira prolongada. Seu equipamento é inadequado para um conflito prolongado.
Do outro lado da balança, uma das forças moderadas do exército russo são suas instalações. Um exemplo crucial é a otimizada rede ferroviária do país, voltada para o transporte de equipamentos de combate. As fábricas de munições controladas pelo governo e o acesso à maioria dos materiais brutos essenciais também contribuem para suas capacidades de produção de diversos tipos de bombas e munições. Mas não importa quantas bombas ou balas a Rússia possa produzir, isso não compensará sua quase total falta de liderança de qualidade. A corrupção nos níveis mais altos continuou a minar as necessidades logísticas do exército, enquanto o medo de punições exageradas criou uma atmosfera em que os soldados executarão relutantemente ordens que sabem que serão totalmente ineficazes. E do ponto de vista de pessoal, o rápido envelhecimento da população da Rússia levou à falta de jovens recrutas. Também existem poucas oportunidades de carreira para soldados de longo prazo, tornando a retenção um problema sério, deixando o exército russo a depender fortemente de recrutas não voluntários. Muitos desses recrutas também vêm de áreas com padrões de vida muito baixos e, portanto, são menos familiarizados com a tecnologia moderna. Deixando de lado a idade e a aptidão tecnológica, uma força militar sem uma ideologia clara, propósito ou exemplos de liderança de qualidade, sem dúvida, será desmotivada, terá dificuldades para trabalhar efetivamente em equipe e não estará disposta a arriscar suas vidas um pelo outro. São esses os reais desafios das tropas russas no campo. Problemas que só pioraram, minando severamente o poder de combate ofensivo da infantaria russa, à medida que as baixas na Ucrânia aumentam. Mas o que provavelmente é a maior fraqueza que aflige o exército russo é o seu treinamento, ou a falta dele. Eles simplesmente não fazem o bastante. No início da guerra, por exemplo, havia menos de 100 pilotos russos totalmente treinados posicionados na fronteira ucraniana, apesar de haver mais de 317 aeronaves de combate. Os soldados russos também costumam receber treinamento que é estritamente focado em suas tarefas designadas, o que resulta em tropas inflexíveis, sem consciência situacional e incapazes de cobrir efetivamente as funções uns dos outros. A maioria dos treinamentos ocorre no nível da unidade, limitando tempo e oportunidade para treinar novos recrutas quando as unidades são implantadas para combate. Antes da invasão, estima-se que 1/4 de todas as tropas russas eram recrutas. E desde então, Moscou tem apenas se esforçado para aumentar seus esforços de recrutamento, o que incluiu a extensão do limite de idade e o recrutamento de prisioneiros. Muitos dos novos recrutas da Rússia parecem ser mais velhos, inaptos e mal treinados, e por isso, provavelmente, não aumentarão o total de eficácia em combate de Moscou. O fato simples é que as tropas russas estão em menor número, desmotivadas e dependendo de equipamentos que continuam a se deteriorar, o que significa que as perspectivas de vitória da Rússia estão se deteriorando rapidamente. Quando começou seu caminho, talvez Putin acreditasse que suas tropas seriam capazes de se sair pelo menos tão bem quanto os soviéticos quando intervieram em nome do governo comunista do Afeganistão em 1979. Certamente não é impossível imaginar, dadas as semelhanças entre o conflito e o estado atual na Ucrânia. Os Estados Unidos, naquela época, ofereceram treinamento e armas leves aos combatentes da resistência Mujahideen, mas também devem ser feitas várias distinções importantes entre os Mujahideen e as forças ucranianas atuais. Primeiramente, quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, a Ucrânia já tinha um exército nacional ao estilo ocidental. E, ao contrário da natureza descentralizada e assimétrica dos Mujahideen, a estrutura militar organizada da Ucrânia permitiu uma série de esforços altamente coordenados. Essas táticas avançadas se mostraram muito eficazes para diminuir, se não parar, a ofensiva russa. Um exército profissional também deu à Ucrânia a opção de implantar armas pesadas, uma opção que teria sido impraticável, se não impossível, no Afeganistão. No Afeganistão, o que começou com anos de intensas batalhas, eventualmente deu lugar a um impasse de uma década, com os soviéticos dominando as cidades e os Mujahideen controlando grande parte do campo. Provavelmente não será assim na Ucrânia. Inicialmente, a Ucrânia recebia sintomas da Guerra Fria de parceiros não alinhados ou estoques não utilizados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, gerando preocupações de que a Rússia poderia tirar proveito militar rapidamente. Mas o fornecimento de poder de fogo ocidental moderno aumentou desde então, e as tropas agora estão usando itens de alta tecnologia, como o sistema de lançamento de foguetes de alta mobilidade, sistema de mísseis táticos do exército, mísseis antinavio Harpoon e os radares contra-bateria, criando uma vantagem que se provou desastrosa para a oposição russa. A crise de moral contínua entre as tropas russas
que torna cada vez mais difícil controlar suas unidades pesadas de recrutas, também inibe a capacidade de combate da Rússia. A insubordinação generalizada gerou desconfiança nos oficiais superiores, forçando-os a se posicionar na linha de frente para supervisionar diretamente. Consequentemente, isso resultou em um número impressionante de baixas entre os oficiais de alta patente, que incluiu cerca de 14 generais e 56 coronéis desde o início da guerra. Você sabe que as coisas estão ruins quando líderes de alto nível morrem em batalha. A forma mais correta de perceber que as coisas estão piorando é quando o único recurso de um líder é investir dinheiro no problema. É isso que Putin está fazendo agora. Em novembro de 2023, Putin assinou um novo orçamento nacional, que nos próximos 3 anos aumentará os gastos nacionais em cerca de 25%. Com um valor recorde destinado à defesa nacional, o total de gastos em 2024 pode chegar a até 36,6 trilhões de rublos, ou 415 bilhões de dólares, com um déficit esperado de quase 1,6 trilhão de rublos, ou 9,5 bilhões de dólares. Depois que Putin assinou, um representante do parlamento russo disse, sem dar detalhes, que o orçamento estava voltado para o financiamento militar e para mitigar o impacto das sanções internacionais. Embora algumas sanções orçamentárias sejam sigilosas, especialmente para esconder os planos militares da Rússia para a Ucrânia, estima-se que aproximadamente 39% dos gastos federais de 2024 serão para a defesa e aplicação da lei. Se Putin quer colocar todos os seus ovos em uma cesta, tudo bem. Ele deve lembrar que, quando a União Soviética se aproximava do seu ponto crítico, os gastos militares se mantiveram constantes. Mesmo com a economia soviética em declínio, seu exército manteve-se bem financiado. Apesar do longo conflito no Afeganistão, a pesquisa e desenvolvimento militar ainda eram prioritários. Parece que Putin se comprometeu totalmente a repetir os mesmos erros. O engraçado é que, provavelmente, mais dinheiro só vai agravar um dos problemas mais sérios do exército russo. Desde decisões logísticas incompreensíveis até simples roubos, a corrupção generalizada é desenfreada em quase todos os níveis. No nível mais baixo, recrutadores superestimaram o número de recrutas. Então, quando os fundos chegam para as novas tropas, eles embolsam a diferença. Fontes no Pentágono disseram que práticas disfuncionais como essas acabarão impedindo a Rússia de atingir suas metas de recrutamento pré-invasão, muito menos expandir seu exército para mais de 1 milhão de tropas, como Putin pretende. Relatórios vindos da Chechênia e da Geórgia também incluíram descrições de sérios problemas com muitos dos veículos de combate e outros equipamentos da Rússia. Essas falhas contínuas foram atribuídas a tudo, desde relatórios propositalmente errados até o desvio de dólares do ministério, desde negligência pura e simples até roubo descarado. Essas, juntamente com uma série de outras práticas corruptas, literalmente retiraram a armadura dos tanques russos, enquanto poluíam os verdadeiros números de suas forças e minavam grandemente sua capacidade de equipar adequadamente suas tropas de linha de frente. Em um episódio particularmente constrangedor, muitas das colunas blindadas que primeiro avançaram sobre Kiev foram finalmente paradas muito fora da cidade. Não pela resistência local, mas por falta de combustível. Relatórios sobre o incidente apareceram quase imediatamente, citando várias causas para o erro. A má logística atrasou vários veículos e alguns até explodiram na rota. Foi sugerido que o exército russo nunca teve o combustível necessário para avançar, pois muitas quantidades foram vendidas no mercado negro em Belarus. Por conta de práticas de manutenção inferiores, estima-se que 1/3 dos veículos russos falhou, enquanto surgem relatórios de que as tropas têm comido rações vencidas, provavelmente porque seus oficiais de suprimentos ou venderam as novas ou nunca as compraram em primeiro lugar. Outros problemas logísticos levaram à escassez de tropas de infantaria, deixando os tanques russos vulneráveis a ataques por equipes ucranianas anti-tanque baseadas em terra. Muitos tanques russos entraram em batalha com tripulação incompleta, afetando seriamente seu desempenho. Contente em ignorar tais casos óbvios de corrupção dentro de suas fileiras, Putin continua a dar a uma série de seus oligarcas leais permissão para desviar fundos públicos. Agora, com todos jogando sujo e Putin fazendo vista grossa, o exército russo voltou novamente a práticas altamente corruptas. Desviar, roubar e alocar incorretamente dinheiro, equipamentos, suprimentos e outros recursos tornou-se a norma, já que todos buscam tirar sua parte. Com esse tipo de coisa acontecendo, como os líderes da Rússia podem esperar alcançar a vitória na Ucrânia? Na era da guerra moderna,
existem vários fatores que certamente levarão à derrota. A falta de coesão e estrutura, liderança ruim e corrupção, e a falta de determinação das tropas no terreno para defender o Estado e seus interesses. Bem, o exército da Rússia acertou na trinca, e se não se reorganizar em breve, ser expulso da Ucrânia será o menor de seus problemas. Se o exército da Rússia entrasse em colapso, isso traria uma série de consequências graves. Inicialmente, o Ocidente pode ser motivado a oferecer mais treinamento e equipamentos para os países vizinhos da Rússia. Diante da possível fragilidade do exército russo, o Ocidente pode repensar a vulnerabilidade dos países bálticos e da Europa Oriental à agressão russa. E, finalmente, devido ao sucesso que certos sistemas de armas tiveram na Ucrânia, como sistemas anti-blindagem e antiaéreos portáteis, alguns exércitos ocidentais podem começar a aumentar seus estoques atualmente em declínio. Se a Rússia perder na Ucrânia, isso pode encorajar o Ocidente a confrontar as ações agressivas de Putin em outros locais, apesar de possíveis ameaças nucleares. Não seria a primeira vez que os Estados Unidos confrontaram um estado nuclear, como a União Soviética na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, e na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Mesmo se a Rússia fizer uma ameaça nuclear direta, os Estados Unidos podem aguardar para responder até que as ações militares e sanções internacionais atuais tenham efeito. Em geral, a situação da Rússia está ruim agora. Nos próximos meses ou talvez anos, seu exército poderia ser neutralizado. Seu sistema político pode se erodir por dentro. Sua economia pode estagnar e seus cidadãos podem se revoltar. Infelizmente, mesmo que a Rússia desmorone em breve sob o peso de suas próprias dúvidas, o povo ucraniano, sem dúvida, experimentará dificuldades contínuas. E como estão agora, os residentes no norte e centro da Europa enfrentarão escassez de energia e inflação, enquanto os Estados Unidos experimentarão um pequeno aumento na inflação também. Porém, áreas em desenvolvimento, especialmente no norte da África e Oriente Médio, provavelmente enfrentarão as maiores dificuldades. Países como o Egito, que dependem fortemente da Ucrânia para o trigo, um alimento básico crucial, especialmente para os segmentos mais pobres da população, já começaram a lutar para encontrar substitutos. Nações mais pobres no leste europeu que dependem da Rússia e da Ucrânia, tanto para a energia quanto para a venda de seus produtos, também continuarão a enfrentar crescentes desafios econômicos. Na verdade, o impacto do colapso da Rússia seguirá muito do mesmo padrão da atual crise na região, o que significa que variará significativamente dependendo da localização geográfica. Se já não bastasse a complexidade, a queda do regime de Putin intensificaria a tensão entre Estados Unidos e China. A China, atualmente aliada à Rússia na segurança nacional, busca enfraquecer economicamente os Estados Unidos e fortalecer sua posição de superpotência emergente. Ao mesmo tempo, porém, a China não pode apoiar abertamente a Rússia sem violar as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Um erro aqui poderia prejudicar seriamente a economia chinesa, algo que Pequim não deseja. Mas enquanto a China não condenar publicamente a Rússia e aderir às mesmas sanções, o Ocidente não vai vê-los como um verdadeiro jogador de equipe, deixando as duas nações a crescer mais desconfiadas e menos cooperativas. E se isso acontecer, podemos acabar em uma junção crucial, onde corporações multinacionais e governos são forçados a escolher definitivamente um lado, onde uma abordagem mais estratégica pode envolver o reforço da relação econômica com a China ou os Estados Unidos. O problema com essa abordagem de um ou outro é que ela pode facilmente ganhar vida própria, levando a relações comerciais altamente complexas, padrões tecnológicos divergentes e opções econômicas diminuídas. Mas qual a probabilidade real de chegarmos a esse ponto? Mesmo os principais especialistas globais parecem divididos nessa questão. Um estudo recente do Centro Scowcroft, de Estratégia e Segurança do Atlantic Council, questionou 167 proeminentes estrategistas e profissionais de previsão sobre grandes mudanças que ocorrerão na próxima década. Aproximadamente 46% dos especialistas prevêem que a Rússia pode se tornar um estado falido ou se desmembrar até 2033. Para 40% deles, se houver desintegração interna, poderia ser devido à revolução, guerra civil, desintegração política ou um fator desconhecido. No lado positivo, 58% dos pesquisados pareciam otimistas que nenhuma nação usará armas nucleares na próxima década. Contudo, 31% dos respondentes acreditavam num conflito nuclear até 2033.
O fato de que seria mais provável um conflito regional em vez de um global é apenas um pouco reconfortante. E o candidato mais provável que os especialistas apontaram para iniciar as coisas? Sim, a Rússia. Depois disso, eles pensaram que a Coreia do Norte seria a nação mais provável a usar armas nucleares contra um de seus vizinhos não nucleares. Ao contrário, digamos, de um país com capacidades nucleares superiores como os Estados Unidos. O regime de Putin pode ter sido debilitado por erros significativos acerca da força militar russa, a resolução da Ucrânia e a firmeza do Ocidente. A possibilidade de um colapso total na Rússia ainda soa absurda. Ainda não há evidências definitivas de que Putin será desalojado de seu assento de poder ou que a Federação Russa irá implodir subsequentemente. Muitos daqueles que duvidam de um colapso iminente até citaram a falta de protestos russos contra a guerra, a liderança de Putin ou a mobilização contínua de recrutas como evidência da estabilidade percebida da Rússia. Não podemos esquecer, no entanto, que essas atividades são um crime grave na Rússia. Os preconceitos pessoais de alguns comentaristas ocidentais também podem ter contribuído para uma avaliação exagerada da vulnerabilidade da Rússia. Os Estados Unidos não se desintegraram após a retirada do Vietnã, Iraque ou Afeganistão. No entanto, mesmo que haja poucas evidências para apoiar um colapso total, ainda não podemos ignorar a imprevisibilidade desse tipo de regime autoritário. O que significa que, se as paredes caírem, provavelmente estaremos olhando para um cenário de erosão ou implosão, ao invés da Rússia ser esmagada de fora. Do que podemos ter ainda mais certeza, no entanto, é que antes, durante e após a queda hipotética da Rússia, veremos um enorme aumento de agitação étnica e civil. Ou seja, além do que já estamos vendo. Isso se deve em parte à pobreza relativa vivida por muitas das minorias da Rússia, combinada com o fato de esses grupos serem amplamente superrepresentados no exército russo. As baixas da Rússia na Ucrânia também vieram desproporcionalmente dos grupos étnicos mais pobres, Daguestão, chechenos, ingushes, buryates e tuvans, enquanto a recente campanha do Kremlin para recrutar mais 300 mil soldados para o serviço também visa esses mesmos grupos, podemos também ter certeza de que quanto mais difícil a vida se torna para as pessoas em Moscou ou São Petersburgo, mais provável é que vejamos uma crise total de direitos humanos entre as minorias étnicas da Rússia, culminando na ameaça de uma Rússia fragmentada ou internamente conflituosa, resultando em um colapso localizado ao longo de linhas étnicas que poderia potencialmente dar origem a vários estados aspirantes a armas nucleares. Avançando, se a Rússia conseguir manter suas luzes acesas, provavelmente terá pouco a ver com a vontade das elites do país ou com as políticas ocidentais. Forças mais poderosas estão em ação aqui. Já que a Rússia de Putin, que poderia ser muito mais frágil do que sua postura sugere, luta pela estabilidade em meio a uma série de tensões que se reforçam mutuamente. A queda da Rússia seria violenta, você pergunta? Bem, a resposta aqui provavelmente é sim. Geralmente, colapsos de Estado são violentos. Embora o da União Soviética tenha sido mais pacífico, argumenta-se que a guerra na Ucrânia é uma onda de violência tardia desencadeada por este evento histórico. Um colapso provavelmente geraria várias guerras civis entre novos pequenos estados que lutariam por fronteiras e ativos econômicos, enquanto as elites de Moscou reagiriam a qualquer secessão com sua própria resistência violenta. Realisticamente, juntamente com a desestabilização violenta da região, poderíamos esperar ver uma avalanche de migração para países como França, Alemanha e Holanda. Bruxelas também provavelmente abriria suas fronteiras e a União Europeia como um todo se veria responsável por ajudar. Também podemos aguardar um extenso retorno à estabilidade na região. Alguns especialistas estimaram que poderia levar mais de 30 anos para reverter os danos que já foram causados à economia e ao exército da Rússia, sem mencionar sua reputação. Você acha que a Rússia está rumo ao colapso? Quais fatores ou eventos específicos poderiam levá-la nessa direção? Qual será o futuro do regime de Putin? Deixe-nos saber nos comentários. Agora, assista. Porque invadir a Rússia é uma má ideia. Ou, simulando guerra nuclear entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte.